Chega Santo Amaro da Purificação, respira história. Desde 1557, suas ruas, casarões e ruínas foram testemunhas oculares de grandes eventos que marcaram a vida dos brasileiros. Além da independência da Bahia, Santo Amaro também foi palco decisivo na real abolição da escravidão no país. Segundo o professor Chico Porto, aqui de fato emergiu a luta contra o cativeiro e a força popular da cultura afro-brasileira, propulsora da resistência do povo negro. Na verdade, a luta começou no dia 14, porque no dia 13 toda aquela festa de comemoração pela abolição, né? Os negros fizeram suas oferendas aos orixás, a Iemanjá, em homenagem à libertação dos escravos, ao agradecimento à princesa Isabel. Mas, dia 14 em diante, a opressão começou mais feroz, porque a economia existia, sobrevivia da luta e do trabalho escravos. E eles não aceitaram e reagiram contra esses negros aqui alforriados em Santo Amaro. Então, assim, João de Obá, que era um ogã do candomblé, um negro malê, orientou, organizou sua turma e foi para a rua, bateu o candomblé no meio da rua como uma forma de resistência política, demonstrando a esses senhores feudais de que eles não aceitavam a submissão, não é? E aí iniciou-se o que hoje nós comemoramos como o Bembé do Mercado. Aos 14 de maio de 1888, um dia após a assinatura da Lei Áurea, começou uma nova luta para os negros do recôncavo baiano. Inconformados com a nova lei, os donos de engenho usaram toda a força, a influência, inclusive a polícia, para prender nessa cadeia os negros que se recusavam a fazer o trabalho escravo. O pós-13 de maio, o que as populações encontraram como resultado de toda uma luta e de construção para a liberdade foi o desemprego, o desrespeito. E essas populações começaram a se articular, se reorganizar para ver formas de lutar pelo acesso à cidadania, pelo acesso ao trabalho. Se a gente for analisar a cidade de Santo Amaro e se a gente pegar um personagem emblemático que de algum modo está associado às nossas lutas no Bembé, que é o Besouro, um dos elementos que Besouro mais fazia era brigar com os donos de engenhos, no caso de usinas, porque na realidade depois dos engenhos você tem a reorganização das usinas e Besouro era um dos homens que mais brigavam. Então na tradição da capoeira você vê essa situação, nessa tradição se conta a história do que foi essa experiência. E o Bembé, como o candomblé, ele articula todas essas relações da cultura negra baiana aqui no Brasil, é uma demonstração de como foi essas lutas. Então o Bembé, para você ter uma ideia, o Bembé de 1889, a partir mais ou menos de 2009, é que o Bembé se torna uma manifestação conhecida, como uma luta, como o candomblé, alguns analisam como o candomblé da liberdade. E no caso, quando a gente vai pensar a memória social do Bembé, não é porque a gente não considera o 20 de novembro como algo importante, mas reorganizar e repensar a memória do 13 de maio, porque a memória do 13 de maio é justamente a memória de luta dessas populações para sobreviver após o 13 de maio. A abolição, assegurada pela Lei Áurea, aqui se comemora com o Bembé do Mercado, que na realidade é o único candomblé de rua do mundo. Bembé é uma palavra que pode ser entendida como candomblé. O Pai Pote, presidente da Associação de Terreiros da região, revela que é como nas antigas senzalas. Um barracão é montado no centro da Praça do Mercado, onde em dias normais funciona a feira livre da cidade. E no local acontece um culto religioso de matriz africana a céu aberto. Nós fazemos todas as oferendas essas nós cultuamos dentro do terreiro, onde pedimos permissão à nossa ancestralidade, a nosso povo mais velho e os mais novos, para dar início a um ritual para a gente ir para a rua, onde os orixás não respondem lá no Bembé. Os orixás respondem em casa, lá no Largo do Bembé só é os toques dos atabaques, todas as oferendas, aí no dia 14 já reverencia Iemanjá. Vem dia 13, abolição,
tem tudo a ver. E 13, 14. E 14 já é o quê? É Bembé do Mercado e Iemanjá. É uma junção de todas as religiões, pedindo a paz, a felicidade e a alegria para todas as nações. De acordo com a Iamorô Manuela de Ogunjá, que é uma espécie de sacerdotisa ou a mãe que conhece os fundamentos, o Bembé do Mercado também presenteia Iemanjá. Ela nos conta que Santo Amaro está situada no fundo do recôncavo baiano e é cortada por 12 rios, o Subaé e o Sergimirim. Diversas vezes, principalmente em épocas de chuva, a cidade já foi alagada e as oferendas à Mãe dos Orixás é uma forma de pedir proteção. Santo Amaro da Purificação é uma cidade castigada, devastada pelas águas, por ser uma cidade por 2 rios cortarem, Suaé e Sergimirim. Então esse ritual que fizemos na praça, que eu já encontrei, é um ritual também impresso em orações ao orixá da água, a deusa Iemanjá, que ela não venha nos castigar com a força das águas. Porque ao chover em Santo Amaro, a força da água muito bruscamente acaba com a nossa cidade. Então a gente faz essa referência também, essa reverência ao orixá Iemanjá, a deusa das águas, porque qualquer água vai para o mar. Porque o rio é Odô, e o Iemanjá é o orixá Odô, Odoia, é a água do rio que corre para o mar. Portanto, a gente pede a Iemanjá, o orixá Odô, que nos livre da inundação, das enchentes. Com tudo isso, também existe também o sofrimento que agrega na nossa cidade. Por ser recôncavo, por ser interior, a dificuldade das pessoas. Então, a pesca era o meio, a forma de alimentar os seus filhos, vender para obter o seu dinheiro. Então, todos os pescadores, quando iriam para o mar, que vinham com fartura, então ele também quis fazer esse ritual. Eles também levou presente, traz presente para Iemanjá, para agradecer o peixe. Assim é o Bembé do Mercado, uma manifestação de fé e esperança que reúne uma multidão. Sejam negros, brancos, baianos e turistas em um mesmo local, onde todos reverenciam a verdadeira luta contra o cativeiro e a força popular da religião e cultura afro-brasileira.